Oi, oi, oi. Acho que hoje o ritmo vai ser um pouco diferente, porque eu não dormi muito essa noite. E, enfim, tá frio também. Mas eu queria começar hoje falando sobre algo que eu sonhei. Foi muito breve, mas não tem muito a ver com o tema da nossa última sessão, mas ao mesmo tempo tem uma conexão, eh, que é sobre imagem. Eu, essa noite, mais uma vez, eu tava tendo dificuldade de dormir. Sempre tenho. E aí, em determinado momento, eu caí no sono. E eu tive um sonho que eu tava em um lugar, tipo uma casa. E do nada eu descobria que eu tinha um irmão biológico. Como tu sabe, eu sou adotada, né? E eu sei, tipo, disso minha vida inteira. Isso nunca foi uma questão pra mim. Sempre soube. Nunca tive literalmente questão nenhuma com isso. Só que foi, tipo, é, diferente, porque no momento que eu soube disso, eu imediatamente tentei me reconhecer fisicamente nele. Porque eu não tenho esse referencial, né? Tipo, de onde vem na minha boca, o meu olhar, a minha altura, o meu nariz, tipo, a cor da minha pele, tudo que é físico, eu não tenho referencial. E eu ficava assim, tipo, ele tava na minha frente e eu olhava pra ele e eu pensava, nossa, mas ele não tem nada a ver comigo. Mas ao mesmo tempo tem. É, não sei. Imagem, né? As pessoas crescem tendo referências de imagem, assim, o tempo inteiro. Principalmente de quem elas são, assim. Tipo, você é fulana, tu veio daqui. Olha pra frente que tu, tipo, se reconhece fisicamente, sabe? Eu fiquei imaginando como deve ser, tipo, isso, assim. Se reconhecer fisicamente em algum lugar. Não só, tipo, de parentesco, mas também, tipo, o importante lance da representatividade, que é uma coisa imagética, quase que totalmente. E a minha própria imagem sempre foi um problema, assim. Desde muito nova, eu sempre tive um problema muito sério com a minha imagem. Quando eu olhei pra esse irmão do sonho, achei ele lindo. Achei lindo, lindo, lindo. Fiquei, tipo, encantada. Mas quando eu olho pra mim, como eu lembro como eu me sinto a minha vida inteira, sobre a minha pessoa, a minha imagem, a minha disforia, isso me gera várias coisas, né? O que tem a ver com a sessão passada. Eu não sei quando exatamente o desconforto com a minha própria imagem surgiu, assim. Eu acho que ele sempre teve ali. Eu não lembro, tipo, de não sentir. Quando eu fiz natação dos 6 aos 12 anos, ao mesmo tempo que eu amava, eh, eu tinha um desconforto muito grande, porque eu tinha que ficar de sunga. Tinha que ir no vestiário masculino. E eu lembro quando eu ficava de sunga, eu me sentia, tipo, totalmente exposta, assim, desconfortável. Eu lembro que eu só tirava a camisa na hora que eu ia ter que começar a aula, entrar na piscina. Então eu tirava a camisa, tomava a duchazinha rápida
e me jogava na piscina pra, tipo, ninguém ver. Não é porque eu era magra, não era, tipo, sobrepeso, era, tipo, eu realmente me sentia exposta. Não sei. E aí, com o tempo, isso foi piorando, assim. Acho que foi, tipo, meio que piorando como eu percebia também a maneira como as outras pessoas me olhavam. Tipo, perceber que você é uma criança, de certa forma, sendo extremamente sexualizada porque tu é, tipo, um menino, entre aspas, mas enxergam um feminino em você que não poderia existir ali. E aí, a partir do momento que eles veem isso, eles automaticamente sexualizam e te taxam. Imagina, né? Crescer, tipo, na igreja, no interior, nos anos 2000. Quando chegou a puberdade, isso veio com tudo, assim, tipo, eu lembro, eu demorei a ter pelo, né? Mas quando eu comecei a ter, foi, tipo, na perna. E aqui um pouco, tipo, no antebraço. E a minha disforia gritou muito. Hoje eu não tenho tanta essa questão com pelo, mas a minha disforia, tipo, gritou. Bizarramente. Eu não conseguia, tipo, mais sair de casa sem estar usando calça e sem estar tampando o meu corpo inteiro. Era literalmente só, tipo, meu pescoço para cima, exposto. Eu não gostava que, tipo, encostassem em mim, eu me sentia invadida. Eu não gostava que tentassem me tirar, tipo, das coisas que eu usava para me proteger, assim, do meu desconforto de mim e do mundo, sabe? Um desconforto constante. Eu preciso beber água, porque eu tô meio. Deixa eu pegar um segundo. E aí, é, quando você cresce nesse lugar extremamente tropical, onde as pessoas estão com seus corpos expostos o tempo todo, praia, 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 calor, calor, calor. E você vai, tipo, automaticamente se tornando a Wandinha. Não necessariamente porque você é uma pessoa, sei lá, depressiva. Assim, porque a tua disforia é fodida. Sim, tu tem depressão, isso é claro, mas, tipo, disforia é fodida. E é difícil, né, tentar explicar pra uma pessoa cis o que é esse desconforto constante, o que é disforia, o que é. Também, tipo, de certa forma, não se reconhecer no espelho. Como que você explica isso pra alguém, esse sentimento grandioso e destruidor? Como você explica isso pra alguém que é inseguro, mas não entende o que é esse tipo de insegurança, entre aspas? Quando eu pensei em transicionar, isso começou porque lá em 2019 eu tava, tipo, sonhando direto que eu tava, tipo, existindo no mundo sendo mulher. E isso automaticamente me fazia feliz. Era, tipo, só isso. Mas tinha uma coisa que nos sonhos eu era, tipo, uma imagem idealizada dessa mulher, né? Que, tipo, não tem disforia, que já passou por diferentes procedimentos, que já tem uma certa passibilidade.
e que é tratada e enxergada de outra maneira, apesar de não muito diferente. A maneira como eu me senti era diferente. E, e como eu disse na última sessão rapidinho, isso me gerava muita insegurança, né? Pensar assim, tá aí, o que que vai ser essa imagem sua agora? Eu sempre teve desconforto com você. O que que vai ser essa imagem sua agora? De tu tá, tipo, velha, começando uma transição que você, tipo, certamente não vai conseguir fazer cirurgias porque se for fazer tudo que você gostaria de fazer, tu gostaria de mais de R$ 200.000. De onde tu vai tirar esse dinheiro? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso você mesma e como é que você vai lidar com a maneira como os outros lidam com isso também, né? Como é que você vai lidar com os seus possíveis afetos? Como você vai lidar? Será que você vai ser vista? O que é necessário para que você seja vista? O que é necessário para que você seja ouvida? Será que você precisa ter uma certa passibilidade para que assim finjam que te vejam e que te ouçam? Como você vai alcançar isso? Não vai, né? Tipo, impossível. Imagem. Eu não sei muito o que falar, além de, tipo, desconforto e muitos questionamentos. Eu queria que fosse uma questão pública, mundial, porque eu acho que, assim, não ia gerar nada além de trazer um certo conforto para uma porcentagem da população que é mínima, né? Que é tipo 1%. Tipo, querida, você tem disforia, você é disfórica, tu não suporta se ver, tu não se sente confortável, vamos resolver isso. Mas cirurgias vão resolver isso? Então a gente vai lidar com isso aqui, tudo aqui pra você. E isso me faz lembrar também quando lá no início da minha vida adulta, eu passei por um breve processo de tentar me masculinizar, porque eu queria que me vissem, que me dessem carinho, me dessem atenção. Que eu não fosse só, tipo, uma figura afeminada e estranha que as pessoas olhavam na rua e apontavam e questionavam: que é isso? Que é isso? É homem ou mulher? Que é isso? Aí eu cortei o cabelo, eu deixei os pelos do rosto crescer pela primeira vez. E aí começaram a me olhar. Mas não era eu. Era eu tentando alcançar alguma coisa que talvez eu jamais já consiga alcançar. Ser vista, ser ouvida, amada. Poder compartilhar, né? E às vezes eu me pego muito pensando nisso, assim, tipo, o que eu posso fazer para que isso aconteça na minha realidade? Quando terminou a minha. Desculpa. Quando terminou essa minha última tentativa de me relacionar com alguém, eu conversei com meus pais a primeira vez sobre ser trans. E aí eu tentei explicar, tipo, tudo isso, assim, tipo, o que é ser. Tentei explicar disforia, tentei falar várias coisas. Existiu e existe uma dificuldade muito grande de compreensão. Meu pai tenta compreender e minha mãe não se importa, não escuta e não respeita. Ela diz que ama, mas ela não escuta e ela não respeita e ela não faz o mínimo esforço para isso. Mas ela diz que ama.
E aí eu falei, né, com ele sobre essa disforia muito grande, assim, é, porque eles sempre questionavam várias coisas. Por que você não sai? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Eu falei, sabe por quê? Isso aqui, ó, desconforto muito grande. Não, 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 não. Aí, tipo, sei lá, abri o Google e pesquisei, li a resposta do Google, além da minha própria resposta. Imagem, a importância da imagem nesse mundozinho bonito, só que não imagem. Eu queria poder alterar a minha. Eu lembro que quando eu tava me relacionando com essa última pessoa, um dia ele compartilhou comigo que ele desenhava, que ele tinha parado. E aí eu pedi pra que ele voltasse a desenhar. E uma das primeiras coisas que eu pedi que ele desenhasse pra mim era a Mística, né, a personagem do X-Men. E eu falei pra ele como muitas trans se identificam com ela, né? Porque imagina você poder alterar a sua imagem para poder, sei lá, se enquadrar em alguma coisa e ser vista de maneira diferente, não ser vista como uma mutante azul estranha. Ser vista como uma humana bonitinha. Olha que gatinha! Nossa, casada, hein? Imagina, né? Como seria maravilhoso poder alterar assim, do nada. Mas eu também fico pensando, tipo, o que isso revela sobre o outro, se isso revela mais sobre o outro do que sobre mim. Porque enquanto eu falo sobre as minhas questões, de forma clara, o outro, ele mente. Ele diz que não é uma questão que importa, né? Mas importa. É, importa pra caralho. Ele não consegue, tipo, lidar com isso e negar isso e admitir isso. Aí fica tudo pra mim, fica tudo pra mim. Eu vou lidando ou não lidando, mas sofrendo e me escondendo e me odiando. Quando eu ouvi o áudio dele falando as coisas que ele disse, tipo, ela é completamente diferente das fotos. Eu fiquei pensando, porra, parece, sei lá, que eu tava tentando parecer a Adriana Lima, sabe? Não que eu era eu, com algumas alteraçõezinhas pra eu me sentir melhor com a imagem que eu vejo. E que eu falei pra ele, assim, tipo, como eu disse, a gente não trocava foto, mas eu mandava uns vídeos. Eu dizia, tem filtrozinho pra poder feminizar o meu rosto. Ah, não importa, amor, não importa, não importa. Mas aí tu se compara também, né? Tu vês outras garotas que passaram por processos de cirúrgicos e, enfim. E como elas passam a ser mais validadas, né? Como elas recebem mais atenção e como as possibilidades aumentam pra elas. Pra no final todo mundo dizer que não importa. Mas quase todas se alteram assim que tem oportunidade. Assim que tem o acesso. O acesso. Poder acessar as coisas. Pra assim ser vista, ouvida, enxergada, validada.
Quem sabe, amada, queria poder alterar isso. Às vezes eu acho que mais que nos outros do que em mim, assim, a gente não pode mudar a visão das pessoas, né? Tudo colabora pra isso. Ah, é isso. Acho que era só isso, por enquanto. Tudo bem? Tá, valeu. Beijo, beijo. Tchau, tchau.